Olá, boa noite. Para cada 100 mil mulheres, 14 terão câncer de colo de útero no mundo. Por isso, o mês de janeiro foi destinado a combater esse tipo de tumor, que tem como um dos grandes causadores o HPV, cerca de 70%. Só para se ter uma ideia, segundo o INCA, o Brasil possui uma taxa de 15,43 casos a cada 100 mil mulheres. E quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto é a ginecologista doutora Ana Paula Lemes. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, Roberto. Obrigada pela oportunidade. Falar um pouquinho sobre Janeiro Verde, é isso? É isso. Um mês destinado à conscientização do câncer de colo de útero. É isso, um mês que traz aí, né, a lembrança das mulheres da prevenção do câncer de colo de útero, já que ele tem aí uma importância muito grande, né? Para você pensar que, teoricamente, a média mundial, a cada 100 mil mulheres, 14 tem essa doença e até podem chegar à morte por essa doença, é um número muito grande. E é uma doença fácil de prevenir. A gente está falando 14 a cada 100 mil no mundo, mas o Brasil, infelizmente, tem uma estatística um pouco maior, né? Um pouco maior. 15,43 a cada 100 mil mulheres. Exato. Isso é falta de conscientização, doutora? Falta de conscientização, falta de cuidado, maus hábitos de vida, né? Dificuldade de acesso a exames baratos e simples de fazer. E aí tudo isso somado leva ao câncer mesmo, né? Porque a fase inicial é a infecção pelo vírus, que não é a doença ainda. A doença, ela demora para chegar no estado, né, de câncer de colo uterino. Você tem infecção inicial e lesões percursoras, que são diagnosticadas com preventivo simples, né? O Papa Nicolau. E até chegar a ser um câncer demora, mas aí a falta de acesso ao exame, a falta de orientação faz com que essas mulheres deixem de fazer os exames e acaba descobrindo, na verdade, a doença num estágio mais tardio. A gente vai entrar um pouco mais à frente sobre essa questão dos sintomas, mas antes eu queria falar sobre um dado preocupante que eu acho. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2015, registrou 5.727 mortes por conta do câncer de colo de útero. A estimativa é que esse número chegue a mais de 16.370 no balanço de 2018. Quer dizer, isso demonstra, de certa forma, a gravidade que o tema tem no nosso país, né? É um momento de se ter atenção a isso, né, doutora? Com certeza, né? Um número muito grande de mortes para uma doença que ela tem cura, né? E que ela ainda pode ser evitada. Então, demonstra, assim, uma gravidade, né? E a falta, às vezes, de atenção ao assunto, né? É medo que as pessoas têm? Provavelmente sim. Ou medo, ou, eu não estou sentindo nada, então por que eu vou fazer o preventivo todo ano, né? Eu não tenho nenhum sintoma. Normalmente as pessoas procuram o médico quando elas já têm o sintoma, e às vezes é tarde demais, né? Já tem uma doença avançada. Mas as mulheres, principalmente, teriam que ter o hábito de fazer os exames periodicamente, né? Isso já evitaria aí, ou até chegaria à totalidade de casos já curados, né? Se chegar a aparecer a doença. A gente pode dizer que alguma mulher existe predisposição ao câncer? Ou algum fator que possa disponibilizar isso? Na verdade, não uma predisposição, né? Alguns hábitos de vida, como início de relação sexual precoce. Precoce, hoje a gente está falando em que idade? Então, hoje é muito difícil, né, você falar disso. Porque as crianças hoje começam relação sexual com 10, 11, 12 anos de idade. Eu atendendo no SUS, eu chego a atender crianças que têm relação sexual por livre e espontânea vontade, por livre-arbítrio, com 10 anos. Gestantes de 11, 12 anos. Então, assim, isso é muito precoce, né? Parece que hoje em dia, até pela cultura, é normal, né, ter relação sexual, as meninas iniciarem a vida sexual mais cedo. A gente vê uma erotização infantil, né, muito Exato. grande. Isso acaba, a gente acha um absurdo. Imagina uma criança de 10 anos grávida, mas quando você vê os pais incentivando um bebê, né, vai dar esse é o final da história, na verdade. Exatamente. E aí, esse início de vida sexual precoce, com 10, 12, 13, 14 anos, aliado a um número grande de parceiros, né? E a falta de orientação, ou mesmo tem orientação, tem informação, mas a falta de cuidado
leva a esse número alarmante que a gente tem aí de casos de câncer. Eu não sei, doutora, se a senhora tem acesso a essa informação, mas como disse que atende pelo SUS, tem contato com essas crianças, né? Porque são crianças, 10 anos de idade. A que a gente pode falar, a que se deve esse fato? Falta de informação, falta de cuidado dos pais? Existe uma conversa aberta nessa infância ou ela vai descobrindo o mundo, a vida sexual sozinha? O que acontece? Muitas vezes você tem famílias onde a relação é mais aberta, né? Onde a criança, a menina lá, ou até o menino, né? De 10, 11 anos, tem essa liberdade de estar conversando com os pais, tem essa liberdade de estar se informando, e tem muitas crianças que estão, assim, a mãe vai trabalhar, elas estão com os amigos, mas de repente aquele pai ou mãe bravo, né, que eles falam, e aí eles não têm coragem de contar o que está acontecendo e iniciam uma vida sexual aí totalmente sem orientação. E tem a questão da gravidez precoce, que também é um risco para o corpo da menina, né? Com certeza, é muito novo, né? Muito cedo, né? E aí, junto com isso, vem as outras aumentos aí de chances de doenças da gestação, né? Que já é um outro problema, um outro assunto, né? Que a gente também tem que ter cuidado. Voltando para essa questão do câncer do colo do útero, a gente tem uma quantidade de casos por ano, uma estimativa? Olha, os números, né, do INCA são a estimativa que a gente tem, mas não tem assim um número fechado. Às vezes a gente acaba tendo casos que nem sabe, né? Às vezes uma mulher tem uma hemorragia que chega à morte e aí só vai descobrir isso depois e aí acaba muitas vezes não entrando em estatística. A gente tem fatores que tornam esse câncer mais frequente? O que pode ocasionar? O tabagismo, né, ele está sempre associado com o câncer. A falta de cuidado pessoal, higiene, né? E, mais uma vez aí, o início da relação precoce, o início de parceiros e a relação sexual desprotegida, né? Só o simples contato de pele e mucosa já é o suficiente para a transmissão do HPV. E no câncer do colo de útero, ele é o precursor mesmo dessa doença. Então, isso já associado já aumenta bastante os casos. Faixa de idade que tem maior incidência de câncer de colo de útero? Normalmente, a gente pega a idade que a gente fala reprodutiva aí, né, dos 25 aos 35, 40 anos. Mas quando eu fiz minha especialização de patologia de trato cervical inferior, né, que o câncer de colo de útero também é chamado de cervical, a doutora Jupira, que é até uma das responsáveis pela vacina, ela dizia assim: o HPV não sabe a idade da mulher e ele não sabe há quanto tempo essa mulher teve ou não relação. Então é muito importante que mesmo as adolescentes façam a prevenção e as idosas, né? Porque tem uma cultura, o meu marido faleceu há 30 anos, eu não tenho mais relação, por que é que eu tenho que ir no ginecologista sempre? Porque a doença, como essa minha professora brincava, ela não sabe, né? Ela pode se desenvolver depois de muito tempo sem relação sexual, é isso? Muitos anos. O HPV, ele é um vírus, como o herpes que a gente tem na boca, e ele está ali no corpo, né? Então, uma baixa de imunidade, que acontece muito em gestante, em idoso, ou qualquer outra situação que leve a isso, pode desenvolver a primeira lesão pelo HPV, que é o chamado NIC1. E aí, essa primeira lesão não tratada, muitas vezes ela pode regredir espontaneamente, ou ela pode evoluir para um NIC2, NIC3 e um câncer de colo de útero. E aí, o HPV também vai estar relacionado com câncer de vulva, com câncer anal, né? E com um câncer também, muitas vezes, de orofaringe. Então, sobre esse assunto, a gente conversa depois do intervalo. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. Eu converso com a ginecologista e obstetra da Clínica Solaces, doutora Ana Paula Lemes. Doutora, a gente está falando sobre a questão do câncer de colo de útero, Janeiro Verde, né? Um mês destinado à conscientização desse tipo de câncer. E um dado que eu gostaria de entender um pouco melhor, o preventivo, a gente estava conversando, ele deve ser feito para detectar o quanto antes o surgimento do vírus do HPV. Agora, esse preventivo, ele deve ser feito até que idade? Então,
O Ministério da Saúde, ele preconiza extremos, né? Mulheres com mais de 24, 25 anos ou até 60, 65 anos. Mas ele também leva em consideração que você tem que considerar a população que você trata, né? E hoje em dia, as mulheres têm vida sexual ativa até mais tarde e começam mais cedo. Então, a partir do momento que você tem a primeira relação sexual, é importante que a menina já esteja sendo acompanhada com olho preventivo, até porque uma relação sexual é o suficiente para entrar em contato com o vírus e ter a infecção pelo vírus. Não necessariamente ele vai se manifestar. E é engraçado porque as pessoas falam assim, eu sou casada, era casada, fiquei viúva, e a gente já chegou a ter paciente, às vezes, com câncer de vulva e de colo de útero, e falava assim, mas a senhora não colheu o preventivo? Quanto tempo faz que a senhora não colhe esse preventivo? Ah, minha filha, 40 anos, porque eu fiquei viúva muito cedo, e aí eu não quis casar de novo, nunca tive namorado. E aí hoje essa mulher com câncer, porque ela achava que ela não precisava mais fazer pelo simples fato de não ter mais relação, né? Mas o vírus, ele pode se manifestar em qualquer fase, em qualquer idade. Então esse é um dado muito importante, até porque a gente tem muitos telespectadores da terceira idade, quer dizer, mesmo sem estar em uma fase ativamente sexual, ela pode desenvolver o vírus de algo que ela contraiu há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Por isso a importância do preventivo. Por isso a importância do preventivo. Agora, depois da relação, em quanto tempo o vírus pode se manifestar? Aí também vai depender muito da imunidade dessa pessoa, né? Pode ser que tem pessoas que se manifestem em 6 meses, 1 ano, 2, e pode ser que tenham pessoas que se manifestem aí depois de 10, 5, enfim, depende muito da imunidade da pessoa. Agora, doutora, como é que essa doença ela se desenvolve? A gente tem várias fases, né? Existem sintomas nessa primeira fase? Normalmente ela é uma doença silenciosa, né? E por isso aí a gravidade, e por isso que as pessoas sempre deixam para depois, né? Fazer o exame preventivo, porque você só vai ter os sintomas, que é sangramento, dor embaixo do ventre, né? Uma dor pélvica, um incômodo, dor na relação, normalmente quando ela já está numa fase avançada, quando já é um câncer, ou quando já tem uma lesão percursora mais avançada, por exemplo, que a gente chama de NIC3, que vem antes do câncer. Não é aquela dor parecida com infecção urinária? Não. Não pode se confundir? Não pode se confundir. A dor da infecção urinária é aquela dor que às vezes de peso, né, na região ali suprapúbica, bem de baixo ventre, ou aquela dor para fazer xixi mesmo, aquela ardência para urinar, é diferente da dor. Essa dor é uma dor, às vezes, tipo cólica, às vezes, tipo peso, às vezes com relação, associada à relação sexual ou não. E muitas vezes a pessoa começa a ter sangramento, a princípio, pós-relação. Tem relação sexual e tem sangramento. Ou senão ela começa a ter irregularidade menstrual. Ah, eu estou sangrando irregular, eu estou sangrando mais esse mês, ou eu estou sangrando em dias que não era para ser minha menstruação. E aí quando você vai ver já tem um tumor ali no colo do útero, ou às vezes mais expansivo, porque na verdade não fez preventivo e aí a lesão já está bem adiantada. E aí como é que é feito esse tratamento? Já está numa fase mais avançada caso, né? Nesse caso, porque o diagnóstico, na verdade, ele é feito com um preventivo, mais a colposcopia com biópsia, né? O preventivo é o Papa Nicolau, aquele que passa o bico de pato, colhe o material e vai para o laboratório. De acordo com o resultado desse preventivo, e o ideal é que sempre o preventivo fosse associado à colposcopia, que é uma câmera, um microscópio, que a gente passa o bico de pato e olha o colo do útero, passando 2 líquidos. E aí esses líquidos vão mostrar se tem manchas ou não que são sugestivas do HPV. E aí se tiver essa manchinha, a gente tira um pedacinho, faz uma biópsia, que a gente chama. E aí o resultado dessa biópsia vai dizer se tem o HPV e qual o grau de lesão, NIC1, 2 ou 3, ou se já é um câncer. Agora, existem, nesse tipo de exame, só o Papa Nicolau detecta a doença? Tem e a colposcopia? E a colposcopia e a captura híbrida também, que aí a captura híbrida é um outro exame que você vai colher material e ele vai analisar se tem a presença do vírus e muitas vezes ele até consegue diagnosticar quais os sorotipos de vírus, né? Quais são os tipos, que eles são... O HPV tem inúmeros
tipos. E aí os principais que causam câncer é o 18, o 16, o 6 e o 11, que é hoje as vacinas que existem são para esses 4 tipos. Ok, então no próximo bloco a gente fala sobre as vacinas do HPV. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. Eu converso com a ginecologista a doutora Ana Paula Lemes. Doutora, a gente está falando sobre a questão do câncer de colo de útero. E existe uma região no Brasil em que a incidência é maior? Então, de acordo com as estatísticas, a região norte e nordeste tem uma incidência maior, até pela falta de informação, de acesso à saúde, né? Até pela situação mais precária. Ou seja, a gente esbarra de novo na questão da conscientização, né? Exatamente, conscientização e prevenção, né? E falando de prevenção, a gente fala também de vacina, que é a grande moda e o grande problema hoje em dia, né? Tem vacina disponível e tem gente que não se vacina, é isso? O que está acontecendo, doutora? Então, tem a campanha aí, né, do Ministério da Saúde para vacinação das meninas de 9 a 14 anos e dos meninos de 11 a 14 anos. E aí não tem atingido, né, a meta de vacinação, né? E assim, talvez pela falta de informação, talvez por algumas reações adversas que algumas meninas possam ter tido com a vacina, e aí o medo de algumas mães, mas a vacina é como qualquer medicação, né? Qualquer outro tipo de vacina também. Então ela faz parte do calendário e ela tem que ser administrada, né? Tem que fazer o uso dessa vacina nas datas, nas idades corretas. E as pessoas acabam, às vezes, por medo ou por falta de informação, achando, que tudo bem, né? Depois, mais pra frente, previne. Mas se você tiver a vacinação e o sexo seguro, né, com o uso de preservativo e o preventivo associado, a chance de zerar o número de casos, como já vem diminuindo bastante na Austrália, que alguns estudos mostram, é muito grande, né? Porque você está cercando por todos os lados a prevenção. Agora, a vacina que se utiliza em outros países é a mesma vacina que a gente usa aqui? Sim, né? Tem 2 tipos de vacina. Uma que cobre os dois principais tipos de vírus, que 16 e 18, que é a vacina bivalente, né? Que esses 2 tipos de vírus são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero, e a tetravalente, que previne ainda, além desses 2, contra o tipo 6 e o tipo 11, que são também outros 2 tipos de vírus mais agressivos em relação ao câncer, tanto de colo quanto de vulva. E esses 4 tipos de vírus, eles vão estar cobertos, né? Que eles são os principais. E aí o uso da vacina não descarta o uso do preservativo e o preventivo anualmente. Quer dizer, ela é uma ajuda de quase, um pouco mais talvez de 70%, mas ela não resolve 100% o problema do câncer de colo de útero. Exatamente. Essa vacina, ela é fornecida pelo governo em 2 doses. Essas 2 doses são suficientes para cobrir esses 70%? Teoricamente, pelos estudos que eles fizeram antes de colocar essa vacinação em prática, sim. Ela consegue cobrir, né, esse espectro aí desses 2 vírus e levar uma prevenção. Agora, a senhora chegou a falar a questão que muita gente não vacina por medo da reação, né? Há alguns anos atrás a gente teve alguns casos, se não me engano foi em Bertioga, de 3 meninas que se vacinaram e tiveram uma reação, não ficaram sem andar por um tempo, depois voltou. Isso a gente pode dizer que foi da vacina HPV? O que aconteceu? Então, eu não acompanhei muito bem esses casos, né? Mas foram casos, pelo que eu acabei dando uma lida, estudando, casos mais isolados. Qualquer vacina, ela tem princípios ativos, ela tem conservantes, ela tem outras substâncias além do vírus inativado, enfim, ou do vírus vivo ou vírus morto, né, entre aspas, que a gente pode dizer. E sempre que você vai tomar um medicamento ou uma vacina, você tem que ver, né? Minha filha tem, ou meu filho tem alergia a algum medicamento, já apresentou alergia a alguma vacina, e aí conversar com o pediatra, ou com o ginecologista, ou com o próprio médico da unidade de saúde e ver qual é ou não a contraindicação, se existe ou não contraindicação do uso do medicamento ou da vacina. Agora, por que vacinar crianças a partir de 9 anos? Não é muito cedo?
Porque, teoricamente, a gente teria que estar abrangendo aí essas crianças antes que elas iniciem a vida sexual ativa. Para ter um tempo para criar essa imunidade, né? Para o corpo gerar essa imunidade. Só que hoje em dia elas começam ainda mais cedo a ter relação sexual. Então, por isso a idade precoce. Falar um pouquinho agora sobre o tratamento, doutora, depois que se foi diagnosticada a doença. Como é que acontece esse tratamento? O tratamento ele é muito individualizado, né? Nas lesões percursoras, por exemplo, o NIC1, que a gente chama, que ainda não é o câncer, ele está muito longe de ser um câncer, você pode fazer uma conduta expectante, que a gente chama, em até 6 meses só acompanhar, e na maioria dos casos o próprio corpo resolve e deixa de existir a lesão. Ou a gente pode fazer um tratamento com cauterização, e aí existem cauterização quente, fria ou química, e os casos são individualizados. No NIC2 ou 3, normalmente a gente tira um pedaço desse colo, a gente faz uma conização, ou um CAF, que a gente chama, que você faz um corte como se fosse um cone mesmo e tira essa parte afetada do colo do útero. E nesses casos, NIC1, NIC2 e NIC3, a gente vai acompanhar semestralmente e depois anualmente. E aí, quando já tem o câncer propriamente dito, na maioria dos casos, e aí é mandatório, vai ter que fazer a esterectomia, tirar o útero, e aí dependendo do grau, do estadiamento do câncer que a gente chama, o oncologista vai ver qual é o melhor tratamento. Okay. Pode chegar a precisar de químio, rádio, e aí os tratamentos são individualizados caso a caso. A gente está no final do nosso programa, gostaria de dar a oportunidade para você fazer um convite de conscientização aos telespectadores sobre esse mês de Janeiro Verde. Então, pessoal, lembrando que a saúde da mulher é muito importante, né? Procurem o ginecologista de vocês, façam os exames preventivos anualmente, porque é uma doença fácil de prevenir e fácil de curar quando bem diagnosticada. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Obrigada. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.